Na manhã em que a chuva parecia querer apagar o mundo, Helena abriu a porteira e encontrou no meio da lama um pequeno grito que soava mais fraco do que o vento. O cavalo do mensageiro relinchou. O animal estava sangrando de uma coxa. O soldado que o acompanhava, olhos fundos e mãos sujas, segurava um pacote enrolado em um pano fino demais para aquele inverno. Ao ver Helena, ergueu o rosto com uma espécie de alívio partido. Achei! Um menino! Alguém deixou na estrada. O som do choro rasgou a manhã como se pedisse um lugar onde pousar. Helena conhecia as estradas de terra daquela região como conhecia o próprio corpo. Sabia os atalhos que evitavam a enchente, as pedras que faziam o cochê tremer, os matagais onde se escondiam os coelhos e as lembranças. Morava numa casa simples, encostada à margem de uma propriedade que não era dela, onde ajudava a cuidar dos afazeres domésticos e dos bebês que por vezes nasciam para outros. Tinha mãos que cheiravam a sabão e a terra, e um olhar que parecia ter aprendido cedo a perceber sinais pequenos, a tarefa mal feita, o fogo que arde sem cuidado, o sono interrompido. Naquele dia, sentiu o choro atravessar a pele. Pegou o pão com cuidado, como quem segura um pássaro molhado. O bebê abriu os olhos e olhou para ela com uma confiança tão imediata que a letra da sua vida inteira pareceu mudar de página. Era um menino pequeno, pele rosada, dedos enrugados. O choro murchou quando Helena encostou o peito para aquecê-lo, como se já soubesse aonde encontraria calor. Dona Margarida, que lavava panelas na cozinha e vira a cena pela janela, saiu sem cerimônia e trouxe uma manta limpa, ovos para esquentar o leite, calmaria. Em 3 dias, Helena fez mais por aquele corpo pequeno do que por sua própria alma em anos. Os primeiros 3 dias foram feitos de rotinas tão íntimas que parecia cometer um furto ao mundo. Cantarolava uma música que sua avó lhe ensinara, enrolando o bebê em panos aquecidos. Lavava com água morna e um pouco de sabonete, secava com cuidado, fazia massagens suaves para que o choro diminuísse. À noite, nas frestas da casa iluminada por uma lamparina, as mãos construíam um ninho de pano e o menino dormia entre os lençóis que cheiravam a erva e ao perfume de café. Helena não sabia o nome daquele choro. Sabia apenas que havia uma urgência que era mais do que compaixão. Era uma certeza curiosa, um chamado silencioso que apertava o peito. No intervalo entre um cuidado e outro, perguntou ao soldado o que sabia. Ele explicou em voz baixa que o bebê fora deixado na estrada depois de um ataque a uma caravana naquela madrugada, um blackout de violência que deixara a gente confusa e desesperada. Entre as falas, Helena aprendeu que ninguém no vilarejo tomara para si a criança. Havia medo, havia rumores de sangue e de contaminar reputações. Alguns olhares, quando a notícia correra, não eram bondosos. Mais de um patrão sussurrou que uma criança abandonada trazia problemas. No 3º dia, quando o sol apareceu como uma promessa, um homem alto veio pela trilha de pedra. Trajava roupa que não se encaixava a nenhuma das lavadeiras do lugar. Botas limpas, paletó proporcional ao ombro largo, algo que transparecia direção e posse. Carregava no rosto a sombra de uma perda. Os olhos fundos tornavam-se ainda mais austeros sobre as sobrancelhas. A presença dele encheu o quintal de outra ordem. Dona Margarida parou de mexer a sopa e o soldado recuou com respeito. O homem caminhou direto até a casa, sem cerimônias. "Sou Afonso Monteiro", disse, e a voz vinha com a cadência de quem fala em reuniões de negócios e espera ser compreendido. Reconheceu o bebê num instante. Havia nele uma urgência que Helena não poderia negar. O homem ajeitou os óculos com dedos nervosos, como se o mundo inteiro estivesse pequeno demais. Afonso explicou com uma mistura de firmeza e fragilidade que era o dono da fazenda que circundava aquelas terras, que perdera a mulher havia pouco tempo e que o menino era seu filho. Falou do luto como se fosse um traje pesado que não largava. A perda de Júlia, disse, havia deixado a casa um lugar frio e cheio de memórias que não sabiam mais como se encostar. A presença do bebê, de repente, repuxava feridas que não houvera como fechar. Ao olho nu de Helena, aquilo era uma dor crua, mas também havia uma limpeza nele. Tudo que fosse de necessidade estava exposto. O acordo que se seguiu foi simples e estranho.
Afonso, dividido entre o desejo de cuidar e a incapacidade de encarar a rotina de um recém-nascido, pediu a Helena que continuasse cuidando do menino, pelo menos até que as coisas se ajeitassem. Havia, nas suas palavras, uma oferta de pagamento, honorários, sustento e uma condição que trouxe com calma. Ele visitaria o menino toda semana. Só isso, nada mais exigido. Tudo o que pedia era que Helena cuidasse do filho e que, nas manhãs de sábado, permitisse que ele entrasse na casa para ver o menino. Helena ouviu, e por dentro o seu corpo respondeu com a mesma simplicidade com que já aceitara lavar o chão e costurar roupas. Sim. No mesmo instante em que os termos foram selados, algo mais aconteceu. Helena, ao segurar o bebê mais uma vez, notou um detalhe físico que, naquele momento, foi apenas uma marca entre milhões de sensações. Um traço particular no rosto, o contorno dos olhos, a leve flacidez nos músculos que fazia as mãos permanecerem abertas com uma ternura um pouco diferente. Não havia alarde, não havia rótulo. Havia uma sensação de que aquele corpo responderia ao mundo de maneira própria. Helena sorriu, como se dissesse que isso era o menor dos problemas. Naquele fim de bloco, com a chuva já distante e a terra borbulhando em pequenas lagoas, Helena sentou-se na soleira da porta com o menino no colo, enquanto Afonso se afastava pela mesma trilha de pedra em que chegara. Havia algo que se instalava entre eles, um compromisso que não era apenas financeiro, mas ético. Enquanto o comprador de terras rumava de volta para a casa grande, com o rosto recolhido, Helena intimamente prometeu ao menino que o protegeria. Se esta história está tocando você, inscreva-se para que mais relatos de vidas que se entrelaçam possam chegar até você. Depois daquele acordo, os dias seguiram uma cadência que se tornaria referência no tempo de Helena. Os sábados passaram a ser marca no calendário emocional. A chegada de Afonso, a visita rápida, o recuo. Ao redor, as coisas mudaram com sutileza. Os trabalhadores da fazenda comentavam à mesa em voz baixa sobre a novidade que surgira no casebre da empregada. Alguns olhos que antes mediam a servidão passaram a medir a coragem de Helena. Aceitar cuidar de uma criança de origem incerta foi visto tanto como um ato de heroísmo quanto de imprudência. Havia quem sussurrasse que mulheres como ela deviam manter distância de patrimônios alheios, e havia quem dissesse que o mundo precisava de gente com as mãos tão fortes. Na rotina, a relação entre Helena e o menino se sedimentou por meio de pequenos rituais. Ela costurou para ele um casulo de pano, bordado com uma flor simples que lembrava as roseiras do jardim da casa grande. Uma lembrança simbólica que ela escolhera sem conhecer a história daquela família. Todas as manhãs, ao acordar, varria o chão e passava o pano na mesa onde o menino tomava sua água. Ia à feira buscar mingau, cozinhava cuidadosamente para que nada lhe fizesse mal. Cantava canções improvisadas que aprendera com as vizinhas. O som de sua voz virou uma espécie de mapa para o menino, que se acalmava ao escutar a mesma melodia todas as noites. Em troca, recebia sorrisos amplos, mãos que agarravam os dedos com ternura, uma risada que soava como um sino nas tardes. Os primeiros meses foram de observações constantes. Helena aprendeu, às vezes com medo e outras vezes com assombro, a entender o ritmo daquele corpo. Tomás, nome que acabaram escolhendo sem cerimônia, pela sonoridade simples e pela firmeza do som, demorou um pouco mais a desenvolver certos marcos motores. Sentava com cuidado, seus músculos pediam tempo para se fortalecer. Havia momentos de atraso no falar, um vocabulário que brotava em surpresas. E, sobretudo, havia uma maneira singular de olhar. Aquele menino parecia escutar com todo o corpo, parecia registrar afetos com uma intensidade que desmontava qualquer teoria de indiferença. Helena buscou sem alarde informação. Foi ao posto de saúde vizinho, conversou com enfermeiras que lhe deram um verso de instruções práticas, estímulo motor, brincadeiras que fortalecessem as pernas, exercícios simples com ternura. Dona Margarida, que sabia mais do mundo do que ninguém, dizia que todo o corpo precisa de mãos que o ensinem a andar, e que amor por si só não substituía o trabalho de ensinar. Eles começaram a incorporar pequenas rotinas de fisioterapia caseira, massagens nas pernas, exercícios na hora do banho, canções que pediam que o menino esticasse os braços para alcançar um brinquedo. Tomás respondia com vontade,
as pequenas conquistas eram celebradas com aplausos e lágrimas discretas. Os sábados persistiam como janela de tempo. Afonso chegava, muitas vezes, com uma flor branca na lapela ou com o diário da casa, algo que o ligava a Júlia como um fio invisível. No início, seus encontros eram breves. Permanecia parado na soleira, observando, às vezes sem tocar o menino, como se a presença fosse um gesto ainda por ser aprendido. Com o passar das visitas, os silêncios foram cedendo espaço a palavras. Afonso falava de negócios, de contas, do vento que provocava erosão nas encostas. Falava das coisas do mundo para que o mundo não lhe pesasse tanto. Às vezes, perguntava se Tomás dormira bem ou se a febre cedera. Em outras ocasiões, calava-se e ficava apenas olhando as mãos de Helena, as mãos que seguravam o futuro dele. A intimidade nascia como um trabalho de relojoaria. Peças se ajustavam lentamente. Havia, claro, resistências. Afonso trazia no corpo a culpa de quem acreditara ter falhado na proteção. Lembrava-se de Júlia nos detalhes, a xícara que ela preferia, o jeito de ela dobrar as roupas, o tom de reprovação quando as coisas não saíam perfeitas. Era uma presença que, mesmo ausente, ditava normas. Havia dias em que a sombra da casa grande parecia dizer que certas portas não deveriam ser atravessadas por quem nascia de fora. Comentários surgiam entre os empregados. Será que a patroa original teria aceitado isso? E, por trás deles, o medo de que um escândalo menor se tornasse uma mancha social. Mas havia também gestos que desmontavam qualquer expectativa de distância. Certa tarde, quando um frio inesperado cortou o ar, Afonso apareceu carregando um pequeno cobertor de lã. Não tinha frase grandiosa. Entregou o cobertor a Helena com um gesto quase infantil de oferecer um segredo. Se precisar, disse. E a palavra abrigou mais que a lã. Em outra ocasião, quando Tomás tinha uma febre, foi ele quem, hesitante, entrou porta adentro para perguntar o que fazer. Nato ao mundo dos negócios, estava aprendendo a textura de uma responsabilidade que não se media em lucros. Helena, por sua vez, guardava suas inseguranças como quem guarda cartas que podem ferir. Ainda mantinha o costume de rezas murmuradas pela noite, não por fé ritual, mas por necessidade de nomear o medo. Tinha medo de que a vila julgasse se intensificasse, medo de que Tomás crescesse e encontrasse portas fechadas. Tinha também um receio íntimo. O que aconteceria quando a família reclamasse o filho de maneira mais contundente? Havia um fio legal sobre registro civil, sobre paternidade e direitos que ela não dominava. Por isso, aceitava o pagamento e as visitas como se recebesse um prazo, o tempo que poderia dispor antes de as coisas exigirem uma solução mais definida. Ao redor desse núcleo doméstico, as pequenas histórias foram se multiplicando. A roseira que Helena plantara junto à soleira, por impulso, cresceu torta, mas fez flores, que logo foram associadas por todos à memória de Júlia, ainda que Helena não soubesse disso. As crianças do lugar passavam pela casa para ver Tomás, curiosas e sinceras. Riam com ele quando jogava pequenos brinquedos. Os mais velhos, por vezes, criavam teorias sobre destino e karma, transformando cada gesto em sinal. Havia quem ficasse comovido, e havia quem imaginasse que aquilo colocaria a família Monteiro em risco social. A fofoca, como água subterrânea, sempre encontrava uma fresta. Em um desses sábados em que o ar cheirava a terra úmida, Afonso trouxe Tomás consigo rumo à cidade. Era a primeira vez que o menino veria outro ar, outras pessoas. A família grande precisava realizar procedimentos de registro, e por mais que Afonso sugerisse que nada mudaria, havia papéis que o mundo exigia que fossem preenchidos. No cartório a fila era longa. O sol batia nas portas de vidro, desenhando sombras que passavam como provas sociais. Helena permaneceu fora, perto da calçada, esperando como se esperasse a resposta de um oráculo. Horas depois, já ao retornarem para casa, Afonso falou com uma voz que tentava ser neutra. Falei com a médica, Helena. Disseram que é importante acompanharmos. Testes, estimulação. Haverá avaliações. A frase não dizia muito, mas sua superfície tremia. Helena, que ouvira um vocabulário técnico pela primeira vez,
sentiu-se despida de certezas. Testes, repetiu, como se a palavra fosse um animal que podia ser domado. Afonso acrescentou com cuidado. Ela mencionou algo chamado síndrome de Down. Não sei bem. A pronúncia de Afonso soou como quem lê num mapa antigo, sem saber o caminho. Para Helena, a expressão foi um vento novo. Não parecia uma sentença, mas era um nome que exigia entendimento. Voltar para casa naquela tarde significou enfrentar conversas ao redor da mesa, explicar aos vizinhos com a maior delicadeza que não era a condição que definia o menino, mas que havia características que pediriam cuidados. Dona Margarida apoiou-a com sua sabedoria prática. Vamos aprender, garota. Não é vergonha nem pranto, é chão para arar. Assim, entre consultas e conversa, a família começou a construir um novo vocabulário, de terapias, de exercícios, de paciência aplicada. A descoberta colocou em movimento coisas que antes permaneciam latentes. Algumas pessoas, ao saberem, mostraram compaixão e se ofereceram para ajudar. Outras se afastaram, desconfortáveis com o que julgavam ser uma diferença que exigia explicação pública. Afonso, entre papéis e reuniões de negócios, foi lentamente assumindo que o que se desenrolava ali não era simples. Havia em seu rosto uma série de perguntas não respondidas. Qual seria o futuro daquele filho? Como garantir que não sofresse por preconceito? Como equilibrar o cuidado com a própria reputação social? Questões que não tinham soluções prontas. No coração de Helena, porém, a resposta se enraizava em práticas diárias. Se amar era uma escolha, ela já a havia feito antes mesmo do diagnóstico. Cada gesto que fazia para Tomás, amarrar o sapato, acariciar o rosto, soprar quando o leite escaldava, já era uma educação para a aceitação. O nome Síndrome de Down trouxe técnica, necessidade de busca por profissionais, preocupação institucional. Mas a afetividade, já ali, tinha mais performance do que um documento poderia provar. Naquele ponto da vida de Helena e do menino, as coisas tomavam forma com uma mistura de pragmatismo e delicadeza. Quando a noite caía, Tomás dormia com uma mão pousada sobre o peito de Helena, como se quisesse garantir que aquilo não era apenas um abrigo temporário. Helena, deitada ao lado, sentia o peso do dia se transformar em promessa. Sabia que algo estava mudando dentro da casa e fora dela, laços que não se baseavam apenas em obrigações, mas numa espécie de afinidade que crescia entre as rotinas. Ainda havia muito a acontecer. Havia cartas que ficariam por abrir, escolhas que teriam de ser feitas, boatos que precisariam ser enfrentados. Havia também uma sombra mais sutil. Júlia, a mulher que se fora e cuja ausência ainda guiava passos, era uma figura que insistia em permanecer no âmago da história, como uma promessa feita antes do tempo. Mas naquela noite, com as estrelas altas e a lamparina crepitando, não se percebia a urgência de decifrar os planos de alguém do passado. Havia apenas um menino respirando devagar e mãos que, por decisão ou destino, escolhiam cuidar dele. Os meses que se seguiram àquela manhã chuvosa desenrolaram uma cartografia de pequenos gestos. As visitas de Afonso continuaram como um marco fixo nas semanas. Chegava de manhã cedo, tirava o chapéu ao cruzar o quintal e perguntava, com a voz mais contida do que nos primeiros dias, sobre o sono do menino, se a noite fora tranquila, se o apetite tinha sido bom. E todas as semanas, antes de partir, deixava algo, às vezes um pedaço de lã, um livro ilustrado, um pacote com remédios. Outras apenas um olhar demoradamente preso nas mãos de Helena enquanto ela embalava Tomás. Com o tempo, aqueles olhos encontravam mais do que responsabilidade. Encontravam um caminho que Afonso, embora sem admitir, desejava trilhar. Helena vivia um tempo dividido entre rotinas domésticas e um aprendizado que crescia como erva nos canteiros. A cada conquista de Tomás, algo dentro dela se firmava. A primeira vez que segurou a colher sozinho, a manhã em que empurrou um carrinho e riu ao descobrir que a força vinha das pernas, as sílabas tímidas que aos poucos compunham palavras claras. Havia também tarefas que exigiam a paciência do trabalho manual, exercícios que pareciam, às vezes, repetitivos demais para quem não tinha pressa. Mas para Helena, repetição era modo de costurar confiança. Dona Margarida, sempre prática, transformava aquelas sessões em brincadeiras. Colocava panos coloridos para que Tomás pegasse, cantava músicas que pediam para esticar um braço e depois o outro,
contava histórias de um mundo onde cada passo era festa. 2 encontros com profissionais marcam a temporada seguinte como capítulos de aprendizado. A primeira visita foi com a pediatra do posto, uma mulher de fala calma e olhos que sabiam ouvir não só pressa médica, mas receios humanos. Ela examinou Tomás com cuidado, sorriu quando ele pegou um brinquedo, anotou algumas recomendações. Fisioterapia para tonificar as pernas, estímulos para a linguagem que misturassem brinquedo e rotina, acompanhamento nutricional. Explicou sem dramaticidade o que significava ter síndrome de Down, aspectos comuns, possibilidades, a importância do afeto combinado com práticas específicas. A explicação trouxe clareza. Helena saiu da sala com mais perguntas que respostas, mas com a sensação de que havia um mapa para seguir. O segundo encontro foi com uma terapeuta ocupacional, numa sala simples cheia de brinquedos de madeira. Ela ensinou exercícios para coordenação, sugeriu adaptações nas brincadeiras de modo que Tomás exercitasse habilidades sem sentir que aquilo era tarefa. No começo, terapia é brincar com um propósito, disse, entregando a Helena um saquinho com pequenas bolas de borracha. E o mais importante, criar expectativas reais, celebrar progressos pequenos. Helena aprendeu a transformar atividades diárias em sessões de estimulação. Ao vestir, pedir que pegasse a meia. Ao cozinhar, entregar-lhe uma colher para mexer. Ao caminhar no quintal, pedir que alcançasse a roseira. Cada rito era uma possibilidade de ganho. A notícia do diagnóstico, embora dita por um médico, terminou por se tornar no vilarejo uma conversa que atravessou cozinhas e cercas como fumaça de lenha. Alguns moradores reagiram com solidariedade, outros com desconfiança. A tal desconfiança traduziu-se em olhares ou comentários que chegavam através de bocas pressurosas. Vai ser difícil. E a reputação do senhor? Eram vozes que pesavam mais no silêncio de Afonso do que em Helena, embora ambos sentissem o impacto. O empresário, habituado a calcular riscos e projetar lucros, agora se via diante de uma equação onde nem tudo tinha números claros. Era vulnerável, e a vulnerabilidade não combinava com os trajes que costumava usar. No entanto, havia também gestos que foram construindo uma nova normalidade. A família estendida da fazenda começou a aceitar, aos poucos, a presença de Tomás como parte da paisagem cotidiana. Crianças vinham buscar brinquedos no casebre de Helena, algumas mulheres, tocando o rosto do menino, diziam que ele tinha um tipo de alegria que pega. Um dos capatazes, ao ver que Helena organizava um pequeno cantinho de brincadeiras, doou uma lousa velha que reapareceu na varanda com giz colorido. Os filhos dos empregados grafavam desenhos que entravam no repertório de estímulos do menino. Pequenas aberturas abertas ao calor humano. Nos jantares da casa grande, Afonso guardava coisas para si. À noite, na biblioteca, escrevia em um caderno rabiscos sobre ajustes na lavoura, contratos de compra e expectativas de colheita. Era ali, sozinho entre papéis, que se permitia lembrar com honestidade, não apenas da dor da perda de Júlia, mas da covardia inicial de quem esperou que a vida passasse sem ter que retomar o papel de pai. Havia dias em que se via, diante do espelho do corredor, como um homem que precisava, para além da conta bancária e do título social, de coragem para mudar a forma de viver. E a coragem vinha em medida pequena, um cobertor a mais, a recusa em aceitar comentários ácidos no refeitório, a assinatura de documentos. Com o ritmo da vida, certas rotinas tornaram-se rituais afetivos. O sábado, que antes marcava apenas a visita formal, passou a reunir palavras, confidências, conversas ao pé de uma mesa. Afonso trouxe num desses sábados um caderno antigo que pertencia a Júlia. Dizia que o encontrou ao reorganizar uma prateleira na casa grande, e que a letra miúda dela preenchia algumas páginas com receitas, anotações e um parágrafo fechado com fita. Uma carta endereçada a Afonso e a quem cuidar de Tomás, se um dia. Afonso hesitou antes de colocar o caderno sobre a mesa. Helena sentiu o ar prender. O caderno cheirava a papel envelhecido, e a letra de Júlia trazia uma proximidade tão íntima que quase parecia envolver a sala. Quando o guardanapo que prendia o caderno foi desatado, encontraram ali palavras que transformavam o entendimento do que havia acontecido. Júlia tratava, com sabedoria que Helena só iria entender em sua totalidade depois, da possibilidade de um plano. Se algo ruim acontecesse com ela, pedia a Afonso que procurasse por uma certa mulher tratadora, mencionando o nome de Helena com uma certeza suave, como se já a conhecesse por um futuro que não chegara a viver. Escrevera instruções para que o menino fosse bem cuidado, uma lista de preferências, canções, modo de preparar mingau, um perfume de alecrim.
E mais que isso, um pedido claro para que quem cuidasse de Tomás fosse reconhecido como parte da família, se assim se provasse necessário. Júlia, nas linhas miúdas, havia pensado no nome da mulher do casebre como se ela já fizesse parte de um plano de amor. Lera-se entre as frases um traço de intenção. Júlia desejara garantir que o filho jamais fosse visto como um peso, mas como um direito a ser amado. A leitura da carta foi uma revelação que doeu e aliviou em igual medida. Afonso, ao segurar as folhas, chorou como não o fazia nos salões e em suas negociações. Não era apenas um consolo, era uma autorização moral que ele chegava a aceitar com um misto de culpa e gratidão. Helena, por sua vez, sentiu algo que poderíamos chamar de permissão, uma espécie de confirmação de que o vínculo que se formara não era um erro, mas, de algum modo, um ato alinhado com desejos que já existiam antes que a morte separasse vidas. A carta devolveu direitos morais, mas não apagou dificuldades sociais. Quando Afonso, em uma manhã clara, fez o registro oficial do nome de Tomás, assinou papéis que reconheceram formalmente a paternidade, notou nas conversas da feira e das mesas que o fato não bastava para calar alguns comentários. Ainda assim, foi um gesto importante. Além de estabelecer legalmente o parentesco, deu a Helena um respaldo que poucos atos poderiam ter. A assinatura no cartório foi discreta, sem festa, mas com uma firmeza que dizia, mais do que palavras, que a família assumia a sua forma. A tensão atingiu um ápice no dia em que Afonso decidiu fazer o anúncio público. Havia na cabeça dele duas motivações: torná-lo um fato para proteger Tomás de rumores e, como consequência, afirmar que Helena não era apenas uma cuidadora temporária, mas parte permanente daquele lar. Escolheu a hora do almoço, quando a maioria dos empregados estava presente, e pediu ao capataz que organizasse um pequeno encontro. As conversas do terreiro cessaram assim que Afonso falou. Sua voz, mais firme do que de costume, ecoou: "Quero anunciar algo que não é apenas meu. Helena cuidou do meu filho desde que ele veio ao mundo. Eu peço que a recebam como parte da família." O que se seguiu foi uma onda que misturou murmúrios com aplausos contidos. Alguns funcionários expressaram surpresa, outros desconfiança. Houve quem lembrasse da diferença de classes e da distância que um casamento poderia representar. Mas também houve passos de gentileza. Uma colega que trouxe um galão de óleo para a câmara de costura de Helena, uma vizinha que prometeu ensinar a bordar padrões. Afonso, sabendo que palavras isoladas não bastam, passou a investir em ações concretas para reforçar o novo comprometimento. Aumentou o salário de Helena, providenciou uma sala para que Tomás pudesse fazer terapias na propriedade e, com o tempo, fez com que o nome de Helena constasse oficialmente não só nas listas de pagamento, mas nos registros da casa. O pedido formal de casamento veio numa tarde de primavera, enquanto as roseiras do quintal anunciavam flores em revoada. Afonso preparou algo simples, um banquete modesto para os empregados e, ao final, chamou Helena para falar. Havia no seu rosto uma mistura de náusea pela exposição e uma felicidade contida. Helena, disse, com a voz que tremia ligeiramente, sei que perderam-se tantas coisas que deveriam ter sido ditas. Sei que não posso devolver tudo, mas posso escolher a partir daqui. Quer casar comigo? O pedido soou mais como convite a uma vida compartilhada do que como um troféu. Helena, que jamais sonhara subir aos degraus da Casa Grande, teve no peito uma tempestade de emoções: respeito, medo, alegria e a sensação de que a história que começara na estrada havia chegado a um ponto de decisão. Aceitou, depois de um silêncio que pareceu longo para quem os observava. O casamento foi simples, mas com respeito. Vestiu um vestido costurado por Dona Margarida, que o bordou com o mesmo fio usado na primeira manta que Helena dera ao menino. A cerimônia foi celebrada com as vozes das vizinhas e de alguns funcionários da fazenda. Não houve grandes luxos, mas houve reconhecimento. Para muitos foi um escândalo, que, com o tempo, se tornou um exemplo. O homem poderoso que escolheu juntar a vida à mulher do casebre e assumir o filho que uma vez quase foi apenas um rumor esquecido. Para Helena, foi a construção de um lar que prometia proteção e companheirismo. Os primeiros anos do casamento foram espessos de trabalho e aprendizado. Nascia ali uma casa onde o cuidado era negócio e vocação ao mesmo tempo. Helena e Afonso tiveram filhos, primeiro uma menina a quem deram o nome de Júlia, em memória da mulher que fizera o arranjo secreto, e que agora era lembrada com carinho mais do que com dor. Depois vieram Gabriel, Beatriz e Cecília.
Cada nascimento foi um fio que tecia a família mais forte. Tomás, que caminhara entre cuidados e pegadas de história, ganhou irmãos que o cercaram com atenção. Eles brincavam juntos entre lençóis, dividiam sanduíches e às vezes discutiam com a sinceridade de crianças sobre quem tinha o brinquedo certo. A educação de Tomás foi construída com escolhas concretas. A família contratou um professor de apoio para acompanhar suas atividades na escola local, e a propriedade ofereceu uma sala para sessões de fisioterapia e de estimulação em horários organizados. A inclusão, quando pensada de forma prática, foi feita a partir da adaptação do conteúdo escolar e do envolvimento dos colegas. Não foi um processo perfeito. Houve dias em que comentários maldosos feriram, em que portas foram fechadas, em que gestos de exclusão apareceram. Mas também houve momentos em que a escola organizou uma feira de talentos e Tomás, ao tocar um tambor, foi aplaudido com uma vibração que mais tarde mães e pais lembrariam com emoção. Helena incorporou o ofício de mãe inúmeras vezes ao dia. Era ela quem lembrava de consultas, quem costurava roupas que adaptavam os botões para facilitar o vestir, quem conversava com professores para alinhar expectativas. Afonso, por sua vez, passou a dedicar recursos para aprimorar a oferta de serviços da região. Construiu uma pequena sala de atendimento na propriedade com equipamentos simples, contratou profissionais qualificados e ajudou a fundar um grupo informal de apoio para pais que convivessem com necessidades especiais. O que começou como uma necessidade privada se transformou em traço público. A fazenda virou também um espaço de troca. Nem tudo foi aceitação imediata. Surgiram resmungos. Empregados que acharam que o dinheiro investido em terapias deveria ir para melhorias nas ferramentas de trabalho, vizinhos que especulavam sobre a motivação real de Afonso, críticas veladas nas mesas de bar, mas gradualmente os frutos vieram. Jovens que frequentavam as oficinas de trabalho aprendiam a conviver com diferenças. Filhos de vizinhos que participavam da escola passaram a ver Tomás como um amigo e companheiro de atividades. O legado que emergiu não foi instantâneo, foi o som paciente de pequenas mudanças. A escrita do diário de Júlia, lido anos antes, continuou a atravessar momentos em que a família precisava lembrar o que estava em jogo. Em noites de outono, quando Afonso abria o caderno e lia trechos para a família, havia uma reverência escondida, a sensação de que Júlia, mesmo ausente, havia plantado um norte. Em uma dessas leituras, Tomás, ainda criança, pediu que lhe contassem sobre a mulher cujo nome carregava sua irmã. Afonso, com cuidado, narrou a generosidade que levara Júlia a planejar para o filho um acolhimento. Tomás ouvia com atenção, pousando a cabeça no colo de Helena, e guardava no seu jeito afetivo uma lembrança que, anos depois, repetiria com as palavras que aprendera. O tempo passou. Os filhos cresceram e trouxeram suas próprias histórias ao redor da propriedade. Beatriz tornara-se uma professora da escola que a família ajudara a fundar. Gabriel cuidava das finanças. Júlia, a filha, dedicava-se a projetos de fomento à leitura. Cecília encontrara nas plantas uma vocação e, com o tempo, cuidou do jardim de rosas que Helena plantara naquela manhã distante. A roseira, que no início crescera torta, transformou-se em um símbolo. Suas flores eram levadas em aniversários, em comemorações e, mais tarde, em cerimônias de despedida. Era um sinal de continuidade, uma metáfora viva do que havia sido tecido a partir de escolhas. Tomás, ao alcançar a adolescência, tornara-se um jovem reconhecido pelo carinho que distribuía. Não era definido apenas pela síndrome, era uma pessoa com preferências, com risos, com vícios e com manias. Gostava de caminhar pela margem do riacho, ficava horas observando os pássaros, ajudava na horta. Sua tarefa favorita era escoltar as sementes para a terra, alinhando-as como se cada uma fosse um pequeno segredo. Tinha também talento para trabalhos manuais, aprendera com as mãos a construir brinquedos de madeira que vendia na feira local em pequenos pacotes. A renda era simbólica, mas para ele significava autonomia. Quando jovem adulto, Tomás pediu para trabalhar em alguns setores da propriedade. Afonso, cauteloso, propôs que começasse por atividades leves, arrumar utensílios, separar sacos de sementes, supervisionar uma pequena oficina de bicicletas que funcionava na oficina do caseiro. Com o tempo, mostrou competência e alegria, não uma confirmação automática de habilidade onde antes havia dúvida, mas o natural desenvolvimento de alguém que, bem acompanhado, encontra espaços de realização.
A presença dele no universo produtivo trouxe repercussões positivas. Trabalhadores que antes duvidavam passaram a admirá-lo por sua pontualidade e bom humor. O maior desafio e a maior beleza daquela história estiveram nas decisões cotidianas, as escolhas práticas de quem cuida. Quando, em uma noite de inverno, Helena adoeceu gravemente, foi Tomás quem se sentou ao seu leito e segurou sua mão com a mesma fidelidade com que fora segurado no início da vida. Olga, a enfermeira contratada, ajudou a manter o tratamento. Afonso, que retornara das viagens de negócios com o semblante cansado, descobriu que havia na rotina valores que não podiam ser substituídos por recursos. Helena recuperou-se após semanas de convalescença, rodeada pela família que constituíra, mas o episódio deixou marcas. Fortaleceu a consciência de que laços se confirmam em tempos de fraqueza e que a possibilidade de perder alguém que se construiu ao longo de anos traz consigo uma urgência pela preservação. Os anos foram desenhando um padrão de envelhecimento onde os papéis de algum modo se invertem. Afonso, que fora o pilar de uma casa, passou por fases de fragilidade. As mãos que antes assinavam contratos agora tremiam com a honestidade de quem sente o corpo ceder. Helena, com a mesma determinação que a levara a cuidar de um bebê na estrada, assumiu o lugar de quem ampara. Foi um tempo de cuidados que não era servidão, mas lealdade. Ela o alimentava, lia para ele trechos do caderno de Júlia e lembrava-o com ternura de quando o mundo parecia menor. Afonso se entregava a pequenos consolos, observar as roseiras ao entardecer, ouvir uma canção infantil e sentir que a casa permanecia inteira, apesar do peso das perdas. O momento da despedida final de Júlia, anos antes, havia sido único. Porém, quando Helena faleceu, a sensação de perda percorreu todos os cantos da fazenda de uma maneira diferente. A morte de Helena não foi inesperada, os sinais já vinham há tempo, mas trouxe consigo uma comoção que partiu corações e exigiu celebrações. O funeral foi modesto e ao mesmo tempo grandioso. Trabalhadores, vizinhos, amigos e pessoas que haviam participado dos projetos de inclusão lotaram o chapelão. Ali viu-se que a mulher do casebre se tornara muito mais do que a contratada de outrora. Havia ajudado a construir uma comunidade. Entre as palmas discretas e as flores, a família ouviu palavras que falavam de coragem silenciosa, de amores que transformam vidas. No velório, às portas fechadas, algumas vozes pediram para que se lessem trechos do diário de Júlia. A família concordou, e o caderno foi aberto como se fosse um relicário. Quando Afonso leu algumas linhas em voz embargada, Tomás aproximou-se e, com a serenidade que a vida lhe havia dado, pediu para falar. Em seu jeito simples e firme, colocou a mão sobre o caderno e falou baixinho sobre Helena. Ela me ensinou a pegar no cavalo da vida. Ela me ensinou a olhar o mundo aberto. Não foram frases longas nem eruditas. Foram palavras honestas que tocaram mais fundo do que discursos longos. A presença dele naquele momento selou uma verdade. A maternidade de Helena fora real e eficaz. Os filhos cresceram e deram continuidade ao projeto social que o casal havia plantado. A escola ganhou uma sala de recursos, o pequeno posto de saúde ampliou a oferta de atendimentos e a oficina virou um centro de formação profissional. As iniciativas, embora inicialmente apoiadas pela propriedade, passaram a ter financiamento público e alianças com instituições da cidade. O que começara como uma resposta íntima a uma necessidade, tornou-se legado. Havia um simbolismo na placa inaugurada ao lado da escola. Trazia os nomes de Júlia, Helena e Afonso, em ordem de lembrança e reconhecimento, como se todo o passado pudesse se tornar presente em ações concretas. Tomás continuou a fazer parte ativa da vida local. Em uma festa de comunidade, subiu ao palco, pegou um microfone com as mãos que tremiam um pouco e leu com aqueles traços de voz que aprendem a afirmar sentidos, um pequeno trecho do caderno de Júlia. Falou sobre carinho, sobre o valor de ser visto e sobre as mulheres que o amaram. As pessoas o ouviram, e quando terminou, uma salva de palmas não foi somente por carinho, mas por reconhecimento de que uma vida construída com respeito rende frutos que se comunham. Tomás, agora adulto e rodeado por irmãos, abriu o caderno com a destreza de quem preserva a história. Lembrou-se das canções que Helena cantara, das receitas que ela trara para o menino, das noites em que a mão dela, fria por vezes pela idade, segurou a sua, e com a voz clara falou do que aprendeu. 2 mulheres cuidaram de mim, disse. Uma me deu a vida que eu ouvi ao chegar, a outra me deu uma vida inteira para viver. Era uma frase simples, mas carregada de sentido. Reconheceu em Júlia a autora de um destino pensado com ternura e em Helena a mãe de todos os dias.
A história, que começou numa estrada de terra, terminou como um lugar onde o mundo se alterara em consequência de escolhas. A escola mantinha uma placa onde se lia, em letras gastas pelo sol, para que todos sejam vistos. No terreno onde esteve o casebre, agora havia uma área de jogos adaptada e um pequeno jardim de rosas. Netos corriam entre as flores, levavam folhas como presentes, imbuídos de um afeto herdado que nem sempre compreendiam em sua totalidade, mas que sentiam na pele. Quando, anos depois, um grupo de jovens pesquisadores veio estudar o impacto social da iniciativa, encontrou ali uma trama de afetos concretos, famílias que mudaram hábitos, uma rede de apoio que aprendeu a escutar e a incluir, políticas locais que se inspiraram em um projeto nascido de um coração ferido. O que poderia ter sido uma história de abandono, transformou-se em exemplo de como o cuidado, cultivado sem alarde, cria possibilidades reais. Por fim, fica a imagem que os netos levaram sempre consigo. 2 lápides lado a lado, cobertas por roseiras que floresciam todas as primaveras. Havia no jardim um banco onde se sentavam os mais velhos para contar a história de como uma empregada acolheu um menino e o destinou a um futuro onde o amor foi, mais que milagre, trabalho diário. Minha mãe me contou essa história, dizia Tomás, de vez em quando, a quem quisesse ouvir. E assim a história foi passada, não como uma lenda incrível, mas como registro de escolhas feitas com coragem e ternura. Se esta narrativa tocou seu coração, conte nos comentários qual momento mais lhe emocionou e compartilhe com alguém que acredita no poder do cuidado.